Fala, Deus, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o lugar secreto. Provavelmente, sem sombra de dúvida, todos nós que estamos presentes aqui nessa manhã, temos no mundo um lugar especial, um lugar específico, um lugar que mexe com as nossas emoções, um lugar que mexe com as nossas estruturas, um lugar que quando nós estamos nele, quando nós estamos vivenciando aquele ambiente, ele revigora as nossas forças, nos dá ânimo mais uma vez para continuar. Para alguns esse lugar pode ser, quem sabe, a praia, para outros a casa de um parente, para alguns visitar o lugar onde nasceu, mas esses lugares abençoam em tanto as nossas vidas, não porque haja algo sobrenatural, algo completamente diferenciado naquele lugar, mas ele nos abençoa pelo simples fato de nós estarmos ali, presentes naquele lugar. E isso geralmente, meus irmãos, acontece porque nesses lugares especiais existem lembranças. Momentos que nós passamos ali que são inesquecíveis para as nossas vidas. E cada um de nós, por muitas das vezes, quer ter a oportunidade de estar naquele lugar, voltar para aquele lugar, quem sabe passar um tempo naquele lugar. Esse texto que nós acabamos de ler, mostra para nós um lugar específico, que cada um de nós deveríamos buscar, ansiar, desejar, estar nele, ficar um tempo nele, passar um tempo nele, todos os dias da nossa vida e principalmente da nossa caminhada cristã. Diante disso, meus irmãos, se a gente pudesse recapitular aquilo que nós estamos vendo a partir desse bloco agora, do capítulo 6 do Sermão do Monte, nós observamos que existe algo que é falacioso e algo que é perigoso. Muitas pessoas acham, entendem, que depois que se convertem, que depois que se entregam a Jesus, todos os seus problemas acabaram, que não vai mais haver dificuldades, que não vai mais haver problemas. Mas aí que mora o perigo, porque a vida cristã é cheia de dificuldades, cheia de desafios e muitos problemas dos quais a gente precisa enfrentar. E a vida cristã é essa que nós estamos tratando e se esforçando para entender como nós precisamos vivê-la. Ela se torna perigosa por duas coisas que a gente pode citar aqui. A primeira delas é o nosso próprio coração. Nosso coração que é enganoso e que, por muitas das vezes, nos diz que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho correto, aonde nós deveríamos caminhar. Mas, como é enganoso o nosso coração. Por muitas das vezes, meus irmãos, a gente está na trilha errada. E a gente não consegue perceber até que alguém venha, ou o próprio Deus venha, ilumine a nossa mente e mostre para nós, esse lugar no qual você está caminhando é por extremamente perigoso. Mas a vida cristã, ela se torna difícil também, meus irmãos, por causa de uma palavra que o profeta Oséias disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós vimos semana passada, o que é esse negócio de vida cristã? Como a gente tem que viver essa vida cristã? O que nós precisamos deixar de fazer? O que nós precisamos deixar para trás? Que cruz eu preciso carregar na minha vida cristã? Que coisas eu preciso me abster? Mas existe o lado positivo. O que eu preciso fazer? O que tem de positivo na vida cristã que eu preciso fazer agora? Então, meus irmãos, muitas das vezes, a falta do conhecimento de como viver a vida cristã atrapalha a nossa caminhada. E Jesus tem mostrado para nós, nesse bloco, o perigo da vida cristã, os perigos que rondam a cada um de nós na vida cristã.
E ele vai pegar 3 elementos principais da piedade do povo judeu, algo que era central na vida dos judeus em relação à sua devoção com Deus. E esses 3 elementos são a esmola, a oração e o jejum. Então, quando Jesus olha para esses 3 elementos, a prática da justiça, poderíamos resumir assim, ele vai dizer para nós no verso 1, observe comigo com a sua Bíblia aberta, que a gente precisa tomar muito cuidado e até evitar de praticar essas obras de justiça diante dos homens, com o fim de que eles vejam aquilo que nós estamos fazendo. E como nós vimos na semana passada, nós precisamos viver a nossa vida cristã diante dos olhos de Deus, sabendo que Deus está nos observando. Aquilo que nós falamos, os lugares para onde nós vamos, nós estamos diante dos olhos de Deus. Sendo assim, meus irmãos, diante desse resumo daquilo que nós vimos na semana passada, que lições esse texto tem para nos ensinar nessa manhã? E se você pode, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: os perigos relacionados à oração. E dentro desse ponto eu quero citar a primeira coisa, que é a seguinte: o cristão é alguém que ora. Olhe comigo o verso 5, mais uma vez, por favor. Diz assim para nós: e quando, o que, irmãos? E quando orarem. Então, Jesus pressupõe que nós vamos fazer o quê? Orar. Orar faz parte da vida cristã. Orar faz parte da nossa devoção a Deus, da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Então, se nós não estamos orando, há um grande perigo nisso tudo. Porque orar, meus irmãos, é o oxigênio da nossa alma. Se nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, que nós temos um relacionamento com Deus, então nós precisamos orar. Mas o que é orar? O que é isso de orar? Orar, meus irmãos, é você falar com um ser acima de você. Orar é você expressar as suas necessidades diante de alguém que pode te socorrer. Orar é você se relacionar, é você abrir o coração para esse que você entende que pode te ajudar, te socorrer e te sustentar. Mas mais do que tudo isso, meus irmãos, o segundo ponto, dentro desses perigos que eu quero citar, é como a gente não orar. O que a gente precisa evitar quando nós estivermos orando? E eu quero citar para vocês que nós devemos tomar cuidado para não concentrar naquele que ora, mas nos concentrar naquele que nós estamos dirigindo a oração. Olha o verso 5, por favor, que diz assim para nós: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos os outros. Então, o que Jesus está querendo mostrar para nós, deixar claro para nós, que a gente pode correr um grande risco de, em meio às nossas orações, nos esquecermos daquele para o qual nós estamos dirigindo a oração e voltarmos nossos olhos para quem? Para nós mesmos. Quem aqui já teve, não precisa levantar a mão, mas no seu coração responda, a oportunidade de colocar os seus joelhos e começar a falar só de você? Senhor, os meus problemas, Senhor, as minhas dificuldades, Senhor, a minha família, Senhor, o meu trabalho, Senhor, os meus sonhos, Senhor, os meus projetos. Que momento a gente parou para adorar a Deus? Para engrandecer o nome de Deus? Para lembrar aquele para o qual nós estamos dirigindo a nossa oração? Sabe, meus irmãos, a gente vive numa geração que é voltada tão somente para si. Você vê as músicas que existem hoje no meio no meio evangélico, que é tão somente voltada para o homem,
para aquilo que o homem quer, para aquilo que o homem precisa, para aquilo que o homem necessita. Pergunta, igreja, onde está, como nós vimos nessa manhã, a adoração a Deus? O engrandecer o nome de Deus, o exaltar o nome de Deus, porque nós corremos um grande perigo de, em meio às nossas orações, pensarmos tão somente em nós, nas nossas necessidades e não em Deus. Mas não somente isso, a gente precisa tomar muito cuidado em meio às nossas orações, de não buscar chamar a atenção para nós mesmos. Em que sentido? A gente querer impressionar as pessoas. O verso 5 vai mostrar para nós que essa pessoa, e existe algo aqui interessantíssimo, que Jesus vai dizer que esses hipócritas, eles gostam de orar. Notaram aí no texto? Eles gostam de orar, mas como que eles gostam de orar? Em pé? Diante dos olhos das outras pessoas? À vista das outras pessoas? O texto de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 10, diz assim para nós: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Então, olhe para esse homem, um homem que se põe de pé diante da sinagoga e começa a explanar as suas qualidades. O quanto ele é espiritual, o quanto ele é bom, e todas as suas práticas religiosas. Com qual objetivo, meus irmãos? O objetivo de mostrar para as pessoas, e o fato de mostrar para as pessoas, para que essas pessoas pensem que ele é uma pessoa muito perto de Deus, muito próxima de Deus. Quando nós olhamos para a cultura judaica, e principalmente as reuniões na sinagoga, existia um momento nesse culto prestado a Deus na sinagoga, que o dirigente do culto se colocava de pé diante de toda a congregação e começava a orar. Então era uma grande oportunidade, uma grande tentação para ele se sentir maior do que as outras pessoas. Mas o texto vai dizer para nós, ainda no verso 5, que tocavam-se trombetas, ok? O que acontecia? No momento do sacrifício, tocavam-se trombetas, avisando que o sacrifício estava acontecendo e todo israelita precisava parar aquilo que estava fazendo, voltar-se em direção a Jerusalém, onde ficava o templo, e começar a fazer as suas orações. Então era uma boa oportunidade de você virar na esquina da rua exatamente onde as pessoas estavam passando e começar a orar. E dizer o quanto espiritual você era. Meus irmãos, agora vamos trazer para a nossa realidade. Que tentação é isso aqui, ó? Que tentação. Você vir para cá e pensar que você é melhor que as outras pessoas. Que tentação é para um ministro, para um pastor, para as pessoas que vêm para cá orar, ministrar a palavra e até ministrar louvores, de você pensar que a gente está num nível superior. Que tentação é, por exemplo, um pastor, no momento da oração pública que nós temos aqui, de se esquecer que ele precisa falar com Deus, olhar para Deus e querer impressionar as pessoas com as suas palavras. Querer orar bonito, colocar umas palavras rebuscadas para as pessoas entenderem, não, como essa pessoa ora bonita, meus irmãos. São os perigos que nós temos na vida cristã. Da gente deixar o nosso coração se encher de vaidade. E o que Jesus pede de nós, meus irmãos, é sinceridade naquilo que nós fazemos. Mas existe um outro perigo. Das nossas orações, essas que nós devemos fazer todos os dias, essas orações se tornarem mecânicas. Quem está comigo, diga amém. Das nossas orações
ficarem mecânicas. Em que sentido? Olha o verso 7, por favor, que diz assim para nós. E orando, não usem de vã repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, eles serão ouvidos. A ideia da palavra vã aqui é você ser um tagarela. E se a gente trouxesse para dentro da nossa realidade, o famoso blá, blá, blá. A gente não somente repetir palavras, a gente tão somente dizer as mesmas coisas todas as vezes que nós vamos orar. A gente não mudar a nossa linguagem, a gente não ser natural. E as nossas orações tornarem-se mecânicas. Ou pior, como Jesus diz, a gente achar que a nossa oração, ela precisa durar 1 hora, ok? Ou a nossa oração durar 30 minutos, ou 2 horas. Porque a gente entende que o tempo no qual nós oramos é o que vai trazer a bênção de Deus para as nossas vidas. Aí Jesus vai dizer, preste bem atenção, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Não é pelo muito falar como os gentios. Existe um texto em 1 Reis, capítulo 18, verso 26, aquele texto que fala da luta entre Elias e os profetas de Baal. E os profetas de Baal, o texto vai dizer, capítulo 18, verso 26, assim: eles, os profetas, pegaram o novilho que lhe foi trazido, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porque essa é a ideia, meus irmãos, que as pessoas têm. Se você falar muito, se você insistir muito e até ser repetitivo nas suas palavras, a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Quer ver um grande perigo? Aqui é uma notinha de rodapé. Você tem um horário específico para orar, ok? Vamos dar um exemplo. Você ora todos os dias 7 horas da manhã. E você marca ali no seu despertador, 7 horas eu tenho que orar. Mas, meus irmãos, já parou para pensar que isso pode virar algo mecânico? Você sabe que é 7 horas que você tem que orar. Você se ajoelha, ora de forma rápida, não tem uma entrega, não tem um envolvimento, não tem um preparo, porque você tão somente marcou um horário. Mas isso, meus irmãos, não é natural. Não é espontâneo. Mas existe um outro grande perigo, de até o nosso próprio secreto virar algo mecânico. Quer ver? Olha o verso 6, por favor. O verso 6 diz para nós: mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Provavelmente alguns aqui têm algum lugar específico de oração, um lugar especial. E a gente pode até tornar esse lugar especial em algo mecânico. Porque, olha, preste bem atenção no que Jesus vai dizer no texto. O seu pai está onde? No secreto, ok? Mas esse pai que está no secreto, ele vê o secreto de onde, meus irmãos? E é aí que está o grande problema. Que a gente pode entender que, de fato, a gente precisa ir para o secreto. Mas o fato de nós estarmos no secreto não é sincero. Não é espontâneo. E esse pai que está no secreto, ele vê o secreto do nosso coração que não é natural. Não é espontâneo. Perigos. Grandes perigos. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa manhã quais princípios a gente precisa carregar no nosso coração quando nós estivermos orando? E o primeiro deles que eu quero citar para vocês é que nós precisamos entender que a gente não se relaciona com uma força, mas a gente se relaciona com uma pessoa. Aí tudo muda, meus irmãos. A gente não está se relacionando, nós não estamos nos relacionando com uma energia.
Nós não estamos nos relacionando com uma imagem, mas nós estamos relacionando com uma pessoa. Com uma pessoa que quer relacionamento conosco. Então, quando a gente parte desse princípio, tudo muda. Tudo fica diferente. Você precisa entender que a oração é uma troca, em que você fala e você recebe. Você comunica e você é comunicado. Mas a segunda coisa é que nós precisamos nos concentrar tão somente em Deus. Quando você estiver orando, esqueça de tudo ao seu redor. Esqueça das pessoas que talvez estejam olhando para você. Perceba a presença de Deus. Olhe para Deus. E não se preocupe em impressionar ninguém. Seja tão somente espontâneo nas suas orações. Mas a terceira coisa que nós precisamos aprender, e princípio das nossas vidas, nós precisamos, meus irmãos, nos aproximar de Deus com confiança. Porque o verso 8 vai dizer para nós que esse Deus no qual nós estamos indo para o secreto conversar com Ele, Ele já sabe de tudo. Ele já sabe. Entenderam qual é o ponto onde Jesus quer chegar? Deus sabe o que todos nós precisamos. Aquilo que nós tanto queremos. Aí algumas pessoas vão dizer, pastor, já que Deus sabe de tudo, então não preciso orar. Mas o que Jesus está dizendo para nós, que esse Deus quer de nós, relacionamento. Ele quer comunhão conosco. Uma troca, meus irmãos. Mas em quarto lugar, já citei aqui, mas vale repetir, cada um de nós, precisamos ser sinceros em nossas orações. E a palavra sincero, quando a gente vai para a raiz dela, vai mostrar para nós que é algo sincero. Algo não adulterado, algo sem maquiagem, algo sem hipocrisia. Seja sincero, porque esse Deus está vendo aquilo que está no seu coração. Então coloque diante de Deus aquilo que você está sentindo mesmo. Aquilo que você está precisando mesmo. Aquilo que você de fato tem que colocar para fora. Se estiver doendo, que a gente tem que falar, a gente fala que está doendo. Se estiver nos incomodando, que a gente fale que está nos incomodando. Se a gente precisa de algo, que a gente coloque diante de Deus aquilo que nós estamos precisando. Mas o terceiro e último ponto da nossa reflexão nessa manhã, qual a importância, meus irmãos, para as nossas vidas, desse secreto que Jesus fala aqui? Se você olhar no verso 6, uma vez mais, Jesus vai dizer, mas ao orar, entre no seu quarto. E é interessante que no grego essa palavra quarto traz a ideia de um lugar onde as pessoas poderiam guardar algum tipo de tesouro. Algo de muita importância, algo de muito valor. Então, se a gente aplicasse para as nossas vidas, no secreto, onde nós precisamos ir, tem muitas bênçãos espirituais nos esperando, nos aguardando, esperando tão somente que a gente vá experimentá-las. Mas, meus irmãos, no secreto, é onde nós lutamos as nossas guerras. No secreto, é onde não existe máscaras. Meus irmãos, no secreto é onde há lágrimas que ninguém consegue ver. Mas no secreto também há experiências que ninguém descobre. Tão somente aquele que lá está. Então a grande pergunta que nós precisamos fazer para as nossas vidas hoje de forma particular é a seguinte: quanto tempo faz que nós não vamos no secreto? Quanto tempo, meus irmãos, faz que nós não vamos lá no secreto? Quanto tempo nós estamos vivendo a vida cristã e as nossas orações de forma mecânica? A gente ora quando acorda, a gente ora quando almoça,
a gente ora quando vai dormir, mas a pergunta é, quando a gente tem um tempo com Deus, a sós com Deus? Nós precisamos, de fato, voltar para o secreto. Cada um de nós. Vamos ficar de pé? Eu quero finalizar com um texto de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, no verso 20, que diz para nós: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, tem tanta coisa que Deus pode fazer através das nossas vidas. Mas talvez Ele ainda não operou, sabe por quê? Está faltando a cada um de nós ir para onde? Secreto. Secreto. Precisamos voltar para o secreto. Se a gente quer que a nossa igreja seja abençoada espiritualmente, a gente precisa ir para onde, meus irmãos? Para o secreto. Se você quer que a sua família mude, que as coisas na sua casa se tornem diferentes, você precisa ir para onde? Secreto. Se você precisa que Deus te ajude a vencer suas batalhas, as suas dificuldades, os seus medos, os seus traumas, a gente precisa ir para onde? Para o secreto. Às vezes a gente fala com tantas pessoas, comunica as nossas dificuldades com tanta gente, mas a gente esquece de falar com Deus aonde? No secreto. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, a nessa manhã entender que nós precisamos ir para o secreto, onde Deus está, e que vê o secreto do nosso coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui nessa manhã, Deus. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, Pai, não nos deixa viver enganados. Então nos ajude, ó Deus, a viver diante dos seus olhos, em sinceridade, ó Pai, e saber, ó Pai, que no secreto estão as bênçãos que nós tanto precisamos para as nossas vidas. Nos dá força, ó Pai, porque como é difícil orar, Deus. Como é difícil, ó Pai, separar, ó Pai, um tempo precioso, um tempo produtivo, ó Pai, em meio à nossa agenda tão corrida, em meio a coisas tão urgentes em nossas vidas. Mas o tempo vai passando, Deus. E dia após dia, nós vamos deixando esse secreto tão afastado de nossas vidas. A nossa alma adoece. A nossa vida espiritual enfraquece. E a gente não entende, ó Pai, porque estamos passando tantas dificuldades na vida cristã. Por favor, Jesus, nos ajude a voltar para o secreto. É o que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude, irmãos.